Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde a todos, alunos do oitavo ano. Professor Hannisson que vos fala, e hoje vamos dar uma continuidade aos conteúdos da disciplina de ciências. Então, hoje a gente vai ver o conteúdo mecanismos de reprodução de plantas e de animais. Então, quando a gente fala em reprodução, a gente entende como processo em que indivíduos que são chamados de progenitores vão gerar novos indivíduos semelhantes, e esses são chamados de quê? Descendentes. Então, essa semelhança, ela vai estar relacionada com seu material genético. Lembra que o material genético são as características que os seres vivos têm, que essas características vão ser passadas para as gerações seguintes, quando é reproduzido, quando vai passando por exemplo, de pai para filho. Então, existem características que vão sendo repassadas e são bem semelhantes. Então, a gente fica sabendo que a reprodução é um dos principais motivos que fazem com que exista essa continuação da vida. Então, é uma característica dos seres vivos que possibilita a continuidade de toda forma de vida que existe, seja animais, seja plantas, certo? Então, quando a gente fala em reprodução, a gente vai trabalhar dois tipos de reprodução. A primeira, que é conhecida como sexuada, ela exige a existência de duas células que são chamadas de gameta, que é um gameta masculino e um gameta feminino, que vai acontecer o que? A mistura, aqui até mostrando aqui nessa figurinha, um exemplo das aves, do galho e a galinha. Então, as duas células, a célula do macho, que é o espermatozoide, e da fêmea, que é o óvulo, vão fecundar, vão ter um ovo, vai gerar um descendente. Então, são dois gametas, duas células diferentes, que vão formar um novo indivíduo. Então, ela é bem interessante por conta de que ela aumenta a variabilidade genética. Eu vou ter mais possibilidades de ter seres diferentes, certo? Aí agora vem a reprodução assexuada, que no caso não tem a participação de gametas. Então, se ele não tem a participação, não vai ter variabilidade, vai ser bem pouca, porque as características não vai ter assim indivíduos assim com mais características, algumas coisas diferentes, porque ele vai gerar mais clones, que são indivíduos geneticamente iguais a quem gerou, que é o exemplo aqui, por exemplo, da estrela do mar, que cada brotinho que é liberado, aqui o bracinho, vai gerar um novo ser. Então, aqui não teve gametas. Então, a partir daqui, um indivíduo sozinho já consegue se reproduzir. No caso dessa espécie aqui, a gente vai ter outras espécies. A gente vai ver com o decorrer do estudo das ciências. Então, aqui dois exemplos de reprodução assexuada, onde não há os gametas, apenas um único indivíduo. A gente tem a planária, que é esse bichinho aqui, a planária, que ela pode se dividir por um mecanismo chamado fragmentação. E essa fragmentação aqui, olha, tanto pode ser assim na vertical, como também na horizontal. Sendo que então a partir daqui, como ele se dividiu aqui, então eu vou ter o que? Dois indivíduos diferentes, ó. Aqui ele se dividiu, aqui eu já vou ter dois. Aqui, ó, a seção foi na horizontal, então esses dois cortes gerou 3 pedaços, e esses 3 pedaços vão gerar 3 novos indivíduos, certo? E o outro exemplo é um brotamento, onde origina um pequeno broto. No caso aqui a gente está usando como exemplo a hidra, que é um animal. A gente vai ter anêmonas, que são animais marinhos, e eles não se locomovem.
Então, ele geralmente acontece isso. Então, nasce esse broto, e esse broto se desprende do indivíduo que originou e ele começa a ser independente. Então, é um novo ser, certo? E a reprodução dos animais? Primeiro agora a gente vai ver a questão da reprodução sexuada. A reprodução sexuada, como eu falei, ela vai depender de duas células, duas gametas, no caso, a masculina, que é o espermatozoide, e a feminina, que é o óvulo, certo? Então, esses gametas eles são encontrados e produzidos em órgãos diferentes. No caso dos gametas femininos, nós vamos usar aqui no masculino, eles são produzidos no testículo. Então, aqui os testículos produzem os gametas masculinos, que são aqueles espermatozoides. Aqui mostrando a estrutura do testículo, aqui mostrando ele em corte real, uma remoção cirúrgica, como ele é na real. E eles produzem o que? Os gametas, que são espermatozoides. E aqui nós temos os ovários, que já são as gônadas que produzem os órgãos, e são as gônadas que produzem os gametas femininos, que no caso são quem? Os óvulos. São pontinhos. E esses pontinhos, vocês vão ver que vão originar, vão funcionar como se fosse óvulos. Esses pontinhos, esses esporos vão sair, aqui ó, os pontinhos chamados também de soros, e a partir do momento que ele se desprende da folha, ele vai originar um indivíduo novo, certo? Então não necessitou dos gametas, apenas os soros que foram produzidos geraram os esporos e cresceu um novo indivíduo. Então aqui as duas formas sexuadas são a propagação vegetativa e a reprodução por esporos. E em relação à reprodução sexuada nas plantas, a gente vai lembrar que tem plantas que têm sementes e plantas que não têm sementes. No caso, as plantas que não têm sementes, que são essas sem sementes, durante o seu ciclo de vida, as plantas acrescentam, elas alternam a geração, que, por exemplo, uma hora com dois tipos de indivíduo, uma hora produz esporófitos, outra hora produzem gametófito. Os esporófitos, eles são indivíduos que produzem esporos, e os gametófitos são os indivíduos que produzem gametas. Então aqui no ciclo, a gente pega esse exemplo aqui, que são as chamadas plantas, vocês vão ouvir falar muito. As briófitas são alguns musgos que a gente encontra. Por exemplo, o primeiro momento aqui, ele produz os esporos através de quê? Do esporófito. Então, os esporófitos vão estar onde? No esporângio. Então, esse esporângio vai produzir os esporos, e que esses esporos vão gerar quem? O gametófito, que produz o que? Os gametas. Então, aqui eu vou ter gametas que vão estar no arquegônio, que é uma partícula da planta, e outra no anterídeo. No caso do arquegônio, eles produzem a oosfera. E o anterídeo, os anterozoides. Então, quando junta a oosfera com o anterozoide, eu vou ter quem? O zigoto. E o zigoto é que vai originar a nova planta. É como se fosse parecido aqui, como se fosse um óvulo e espermatozoide. Mas aqui na planta a gente vai ter a oosfera. A oosfera aqui na planta funciona como se fosse um óvulo. E o anterídeo, o arquegônio funciona como se fosse um óvulo.
aliás, o ovário, e a oosfera é o óvulo, e o anterídeo é como se fosse um espermatozoide, aliás, o testículo que funciona como o que produz os anterozoides, que é como se fossem os espermatozoides, certo? Mas não é, viu? Não confundam. É só uma maneira da gente entender melhor. Como a gente compreende mais a questão animal, então fica mais fácil a gente observar dessa maneira. Então, os anterozoides funcionam como se fossem, mas não são. São os anterozoides, é específico de planta. Então, quando junta os anterozoides, a gente vai ter o zigoto. E esse zigoto vai produzir o quê? Uma planta jovem. E essa planta jovem tem o quê? Esporófito. Então, esses esporófitos vão produzir esporos e assim vai recomeçar esse ciclo. Ok? E para finalizar, a reprodução sexual é de plantas com sementes. É bem semelhante, só que a gente vai ter duas estruturas, que é o androceu e o gineceu, certo? O androceu é ele que é o órgão reprodutor masculino da planta. E o gineceu, no caso com flores, viu? Aquele lá que a gente falou eles não têm sementes, esse aqui tem. Que as sementes lá no futuro vão gerar flores, as flores geram frutos para depois gerar semente, por aí vai. Então aqui ó, vai ter o processo de pólen, que é a polinização. Isso aqui é o gineceu, isso aqui é o gineceu, que recebe o pólen, e quem produz o pólen é o androceu, através aí o vento ou animais que capturam, por exemplo, abelhas, beija-flores que coletam néctar, eles vão receber isso aqui, certo? Então, a partir do momento que acontece a fecundação do pólen, ele vai vir aqui e eu vou ter o que? A minha semente. Essa semente vai se desenvolver, vai se transformar em fruto, certo? E mais uma vez, eu posso ter essa semente que vai, quando vai para o solo, germina e eu vou ter uma nova planta que vai gerar essa flor e essa flor vai reiniciar o ciclo, certo? Então, aqui resumidamente foi alguns mecanismos de reprodução de plantas e animais. Qualquer coisa, estou mandando o formulário para vocês responderem e estou aberto a dúvidas e discussões. Obrigado.